O sofrimento de Maria, do parto à cruz, a fé de uma mãe que não soltou a mão de Jesus, a dor de Maria aos pés da cruz. Deus, hoje eu me coloco diante do Senhor em nome de todas as mães que carregam dores silenciosas no peito, em nome de quem já perdeu, de quem viu o sonho desabar nos próprios braços, de quem segurou a vida com medo de perdê-la a qualquer instante. Eu oro agora por aquelas que, como Maria, disseram sim à vontade de Deus, mesmo sem entender tudo o que isso traria. Quantas vezes carregamos dores que ninguém vê, há lembranças que voltam no silêncio da madrugada e lágrimas que caem sem aviso. O Senhor conhece cada lágrima, cada pensamento, cada medo que tenta nos paralisar. Nesta oração, entregamos o peso que temos carregado. Senhor, acolhe agora cada coração cansado, cada alma que tem vivido dias escuros sem saber quando virá a luz. Abraça quem tem tentado ser forte por todos, mas desmorona quando está sozinha. Olha para essa mulher que chora no silêncio do quarto, que carrega lembranças que ninguém entende, que revive cenas que marcaram sua história de dor. Que a presença de Deus envolva agora esse lugar. Que o amor que cura se manifeste, que a paz que silencia o medo seja derramada sobre este coração e que o consolo chegue como abraço para quem já não sabe como prosseguir. Lembro que Maria também conheceu o sofrimento. Desde o nascimento de Jesus, ela sabia que a jornada seria marcada por desafios. Ela enfrentou o medo de perder o filho ainda bebê, fugindo para o Egito. Enfrentou a incompreensão de muitos, viu o filho ser rejeitado, acusado, perseguido, mas ela permaneceu. E essa permanência nos ensina que, mesmo sem entender tudo, podemos confiar. Deus toca profundamente as feridas que o tempo não curou, visita memórias que ainda doem, refaz o que foi destruído quando a vida saiu do controle. O Senhor é Deus de recomeços, de consolo, de eternidade. Estava lá quando tudo começou e está aqui agora, quando parece que tudo terminou. Faz florescer de novo a esperança que secou. Restaura a fé que foi enfraquecida pela dor. Levanta de novo essa mulher que pensou que não teria mais forças para prosseguir. Talvez quem ouve esta oração esteja se sentindo sozinha agora. Talvez tenha se perguntado onde Deus estava no momento em que tudo desabou. Mas o Senhor nunca deixou de ver, nunca deixou de cuidar. Até no silêncio, Deus está agindo. Até quando o coração não entende, Ele está preparando o caminho. A dor de Maria aos pés da cruz nos lembra que permanecer é um ato de fé maior do que entender. Respire fundo agora. Entregue ao Senhor o que está pesando em seu coração. Essa oração é também o seu clamor. Deixe que cada palavra entre como bálsamo, como se o próprio Deus estivesse sussurrando esperança dentro de você. Quando o céu parece silencioso, Senhor, toca profundamente as feridas que o tempo não curou. Visita memórias que ainda doem. Refaz o que foi destruído quando a vida saiu do controle. O Senhor é Deus de recomeços, de consolo e de eternidade. Estava presente quando tudo começou e está aqui agora, quando parece que tudo terminou. Quantas vezes pensamos que o céu se calou, que estamos sozinhas com o peso da nossa cruz? A dor de Maria aos pés da cruz nos lembra que o silêncio de Deus não é ausência, mas cuidado profundo. Maria não teve uma explicação detalhada no momento mais sombrio, mas ela permaneceu. Essa permanência é um convite para nós hoje. Permanecer mesmo quando não há respostas, mesmo quando tudo parece perdido. Senhor, levanta agora quem pensou que não teria mais forças para continuar. Sustenta aquela mulher que sentiu a fé esmorecer. Derrama esperança sobre quem viveu dias escuros sem ver a luz. Que o coração que estava em pedaços volte a pulsar com confiança. Maria viu seu filho ser questionado, perseguido e finalmente condenado injustamente.
Cada passo do caminho da cruz foi um golpe no coração de mãe. Mesmo assim, ela não fugiu. Ela ficou de pé, aos pés da cruz. Essa imagem é poderosa. Permanecer de pé diante do pior dia da vida. E é exatamente isso que esta oração pede agora. Que cada pessoa ouvindo seja fortalecida para continuar de pé, mesmo diante da dor. Que receba do céu a mesma força que sustentou Maria. A presença de Deus é suficiente para transformar luto em esperança. Senhor, envolve esse coração com consolo que nenhuma palavra humana pode oferecer. Derrama um bálsamo sobre as feridas abertas. Mostra que ainda há flores depois do inverno, que ainda há luz depois da noite escura. Que a fé que murchou floresça outra vez, mesmo entre as cinzas. Mesmo que quem ora agora só consiga dizer, me ajuda, que isso seja suficiente. Porque o Senhor não rejeita um coração sincero. Não despreza quem vem com a alma nua, com a dor exposta, com a voz embargada. Ao contrário, o Senhor acolhe, levanta e faz nova todas as coisas. Senhor, reorganiza os pensamentos confusos. Acende de novo a chama da esperança. Mostra que é possível sonhar outra vez. Que cada pessoa sinta que não foi esquecida, que não está invisível, que o céu está em movimento, mesmo quando a terra parece parada. Que esta certeza encha o coração de quem lê ou ouve estas palavras. Que a confiança volte a ser maior do que o medo. E que cada lágrima derramada se transforme em sementes de um futuro cheio de vida. O sofrimento de Maria aos pés da cruz. Maria viu o filho se tornar mestre. Viu o menino que embalou ser seguido por multidões, mas também viu a rejeição, o conflito e a traição se aproximarem como uma nuvem escura. Maria carregava a memória do anjo, do nascimento, das palavras de profetas. Mas o presente se tornava cada vez mais doloroso, porque o caminho da cruz estava se desenhando diante de seus olhos de mãe. Quando chegou o tempo da prisão, do julgamento injusto e da tortura pública, Maria não se afastou. Ela se aproximou, não para evitar a dor, mas para estar presente nela. Muitos fugiram, mas ela permaneceu. Ficou porque o amor verdadeiro não abandona. Ficou porque a fé que resiste não precisa de explicação, precisa apenas de presença. Maria sabia que não poderia mudar o final, mas poderia estar ali. E estar de pé, aos pés da cruz, foi o maior ato de fidelidade que ela poderia oferecer. Cada chicotada no corpo de Jesus era sentida por ela como se atravessasse a própria alma. Cada espinho pressionado na cabeça dele, cada cuspe lançado por rostos anônimos, cada zombaria e cada grito de dor eram golpes que também rasgavam seu coração. Ainda assim, ela permaneceu, porque o amor não se retira quando fica difícil. O amor permanece quando todos se vão. Maria, como mãe, viveu aquilo que nenhuma mãe deveria viver. Enquanto Jesus carregava a cruz, tropeçando pelo caminho, ela o seguiu com os olhos. Quando ele caiu, tudo nela queria correr e levantá-lo, mas sabia que aquele era o propósito. Quando pregaram as mãos dele, ela quis gritar, mas escolheu silenciar e entregar a dor ao Pai. No topo do monte, quando a cruz foi erguida, Maria não desviou o olhar. Manteve os olhos fixos naquele que um dia foi apenas um bebê em seus braços. Agora, pendurado entre o céu e a terra, ele respirava com dificuldade. Mesmo assim, pensava nela. Foi ali que Jesus disse: "Mulher, eis aí o teu filho", referindo-se a João. E a João disse: "Eis aí tua mãe". Até na cruz, ele cuidou de Maria. Maria permaneceu de pé até o fim. Permaneceu quando o corpo do filho foi entregue, quando a terra tremeu e o céu escureceu. Permaneceu mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Depois da crucificação, ela acompanhou o corpo de Jesus até o sepulcro. O silêncio que se seguiu foi profundo. Maria teve que sepultar o filho. O que era vida agora parecia fim.
Maria precisou aceitar esse silêncio. O sábado que se seguiu foi longo. O luto ocupou os espaços da alma. Maria, provavelmente, lembrou-se do parto, dos primeiros passos, da infância em Nazaré. Agora tudo estava em silêncio. Maria habitou esse intervalo com dor, mas também com fé. O domingo da ressurreição e a esperança. A Bíblia não nos dá detalhes sobre o que Maria viveu entre a morte e a ressurreição, mas podemos imaginar. O sábado foi longo, carregado de silêncio e de dor. O peso da ausência do filho devia ecoar nos cantos da casa e no interior de sua alma. Talvez ela tenha lembrado do parto em Belém, dos primeiros passos de Jesus, de quando ele ajudava José na carpintaria. Talvez tenha se recordado dos sorrisos à mesa, das conversas ao entardecer, dos milagres que testemunhou. Cada lembrança devia se misturar ao vazio deixado pela morte. O luto é esse intervalo entre o que foi e o que ainda não se revelou. Maria habitou esse espaço com lágrimas, mas também com fé. Ela não fugiu da tristeza, não tentou apressar o processo. Permaneceu presente, vivendo o sábado do silêncio com o coração aberto para o que viria. E talvez seja esse um dos maiores ensinamentos dela. A dor precisa ser atravessada, não negada. Maria não se fechou para o que estava acontecendo, não se isolou para sempre. Ela esperou. E esperar quando tudo parece acabado é também um ato de fé. Quando o domingo chegou, a história mudou para sempre. O silêncio foi rompido, a pedra foi removida e a morte foi vencida. Jesus ressuscitou e a promessa se cumpriu. Para Maria, isso deve ter sido a confirmação de tudo o que o anjo anunciara anos antes. O filho que ela embalou nos braços agora era o Salvador vitorioso. O choro da cruz deu lugar à alegria do reencontro. O que parecia o fim era, na verdade, o início de algo eterno. A ressurreição não apenas devolveu esperança ao mundo, mas restaurou a própria alma de Maria. O filho que ela entregou aos cuidados de Deus na cruz agora estava vivo, glorificado, e seu coração de mãe foi consolado. A dor não foi apagada, mas foi transformada em testemunho. As lágrimas derramadas na sexta-feira se tornaram sementes de uma fé ainda mais profunda. O sábado do silêncio, que parecia insuportável, foi na verdade o solo onde brotou uma esperança inabalável. Essa trajetória de Maria ensina que a fé não nos livra do sofrimento, mas nos dá força para permanecer até que a promessa se cumpra. Maria viveu cada etapa: o anúncio, o nascimento, os anos de crescimento, os milagres, a rejeição, a cruz, o luto e finalmente a ressurreição. Ela não desistiu no meio do caminho. O sim que ela disse no início não foi retirado no meio da dor. Permaneceu fiel até o fim, e por isso pôde ver o impossível acontecer. Depois da ressurreição, Maria não aparece de forma grandiosa nos relatos bíblicos, mas sabemos que ela estava entre os discípulos no cenáculo, perseverando em oração, esperando a promessa do Espírito Santo. Isso mostra que ela não se deixou paralisar pela dor, nem viver apenas do passado. Continuou seguindo, continuou crendo, continuou orando. Essa postura é um convite para todos nós. Seguir em frente, mesmo depois de grandes perdas, não nos fecharmos para o novo que Deus está preparando. Maria não construiu um altar para si mesma, não buscou reconhecimento ou vanglória. Ela se misturou aos outros discípulos, viveu em comunhão, permaneceu no lugar da presença. E foi ali que o Espírito Santo foi derramado, cumprindo a promessa de Jesus. É como se o ciclo se completasse. A mulher que recebeu Jesus no ventre pela ação do Espírito, agora era cheia do mesmo Espírito que transformaria o mundo através da igreja nascente. A dor de Maria aos pés da cruz se transformou em força silenciosa, em maturidade espiritual, em uma fé que não precisava mais de sinais visíveis para permanecer.
A partir dali, Maria não era apenas a mãe que chorou pelo filho, mas a mulher que se tornou exemplo de perseverança, esperança e confiança no plano de Deus. Essa jornada é um lembrete de que o silêncio de Deus não é abandono, mas preparação. Que a dor pode ser solo fértil para um recomeço. Que o fim de uma estação pode ser o início de outra, ainda mais cheia de propósito. Maria não voltou a ser a mesma depois da cruz, mas se tornou alguém mais profundo, mais forte, mais íntimo de Deus. E esse é o convite para nós: não sair da dor iguais a como entramos, mas transformados. Mesmo depois de tudo o que viveu, Maria permaneceu sensível, orante e disponível para o que Deus faria a seguir. A fé dela não era barulhenta, mas consistente. Não buscava palco, buscava presença. Esse é o tipo de fé que sustenta a alma nos dias mais escuros e que nos faz florescer quando a luz volta a brilhar. Permanecer e ser renovado. Maria poderia ter se fechado para o mundo depois de tudo o que viveu. Poderia ter permitido que a dor se transformasse em amargura, que a cruz se tornasse prisão. Mas ela não fez isso. Ela permaneceu no lugar da comunhão, perseverou em oração e se manteve aberta para o novo que Deus estava preparando. Essa postura é uma das maiores lições de sua vida. Continuar mesmo depois da perda, seguir adiante mesmo com o coração marcado, manter-se de pé quando tudo em volta parece ruir. A história de Maria nos mostra que a dor não precisa ser o capítulo final. Depois da cruz, ela se tornou parte do início de algo maior. Estava no cenáculo entre os discípulos, esperando a promessa do Espírito Santo. A mulher que um dia carregou Jesus no ventre, agora estava prestes a ser cheia da presença dele no Espírito. Isso revela que a dor, quando entregue a Deus, se transforma em combustível para uma vida ainda mais profunda e significativa. Maria não viveu presa ao passado, às lembranças da crucificação ou à saudade que certamente sentia. Ela escolheu continuar, não para esquecer, mas para honrar a promessa que se cumprira diante de seus olhos. Essa escolha de permanecer mesmo em silêncio é a que abre espaço para a renovação de Deus em nossas vidas. A fé madura aprende a viver sem precisar de respostas para tudo. Aprende a confiar mesmo quando não há explicação. Maria viveu esse tipo de fé. Desde o primeiro sim ao anjo até o último olhar para o filho na cruz, ela atravessou todas as estações da dor humana, mas não deixou que elas apagassem sua sensibilidade espiritual. Continuou orando, continuou crendo, continuou vivendo. Essa é uma mensagem poderosa para quem enfrenta dias difíceis. O sofrimento não precisa definir quem você é. O trauma não precisa ser a última palavra sobre sua história. A perda não precisa ser o ponto final. Há sempre algo novo sendo preparado, mesmo que ainda não seja visível. Assim como Maria, é possível transformar o luto em oração, a espera em perseverança e o silêncio em lugar de encontro com Deus. Deus conhece cada detalhe do que você já viveu. Conhece as perguntas que nunca foram respondidas, as lágrimas que ninguém viu, as feridas que pareciam não cicatrizar. E mesmo assim, Ele continua ao seu lado, sustentando, renovando, preparando o momento certo para que a esperança floresça outra vez. A presença de Deus é suficiente para restaurar o que parecia quebrado para sempre. Maria não voltou para Nazaré para se esconder no passado. Ela se manteve com aqueles que criam, que oravam, que esperavam. E foi nesse ambiente de perseverança que o Espírito Santo foi derramado. Essa cena é o ponto final e, ao mesmo tempo, o ponto de partida da história dela. O que começou com um sim, terminou com plenitude. O ventre que um dia abrigou o Salvador, agora se tornou o coração cheio da presença dele. A sua vida também pode seguir esse caminho. Você não precisa voltar a ser quem era antes da dor.
porque ela pode ter revelado uma versão mais forte, mais profunda e mais consciente do amor de Deus. As marcas que você carrega não são sinais de fracasso, mas lembranças de que você foi sustentada até aqui. E se chegou até aqui, é porque ainda há algo pela frente. Maria é um exemplo de que é possível atravessar a noite mais escura e encontrar o amanhecer do outro lado. É possível viver perdas sem perder a fé, sofrer sem se tornar amarga, esperar sem desistir. É possível transformar cada lágrima em semente de algo novo. É possível continuar, mesmo com o coração remendado, porque Deus faz nova todas as coisas. No fim, Maria nos ensina que a fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer milagres, mas permanecer quando tudo parece contrário. É continuar mesmo sem força, mesmo sem entender, mesmo sem ver. E é justamente nesse permanecer que a presença de Deus nos alcança, nos renova e nos prepara para aquilo que está por vir. A história dela termina em esperança, em comunhão, em plenitude. E a sua história também pode ter esse final. Ainda que pareça que tudo está parado, há movimento no invisível. Ainda que você não veja, há um recomeço sendo escrito. Ainda que a dor ainda esteja presente, a cura sendo liberada. E quando o tempo certo chegar, você verá que cada espera, cada oração, cada passo de fé foi parte de um processo que te levou para mais perto de Deus. Você não precisa entender tudo para continuar. Só precisa confiar que o mesmo Deus que sustentou Maria também sustenta você. E que mesmo nos dias escuros há luz sendo preparada. Basta continuar. Oração final. Senhor, hoje eu agradeço pela vida de cada pessoa que permaneceu mesmo sem força. Pela vida daqueles que, como Maria, escolheram confiar mesmo sem entender. Que essa fé silenciosa, mas profunda, floresça em cada coração que está aqui agora. Que a tua presença envolva esse momento, trazendo consolo, renovação e direção. O Senhor conhece cada história, cada lágrima derramada no escuro, cada oração feita entre soluços, e como fez com Maria, sustenta essa alma com a tua fidelidade. Não deixe que o desânimo vença, não permita que o silêncio apague a esperança. Que haja força nova, que o coração cansado seja fortalecido, que os olhos que só enxergam o fim possam vislumbrar o recomeço que vem de Deus. Revela que a cruz não é o fim, que o silêncio não é abandono, que o tempo de espera não é castigo, mas preparação. E que mesmo que não se veja nada agora, o Senhor está cuidando de tudo. Toca o íntimo, visita o invisível, refaz o que foi quebrado e sopra vida sobre aquilo que parecia morto. Renova a fé dessa pessoa. Não com promessas humanas, mas com a tua presença real. Que ela sinta paz onde havia ansiedade. Que ela receba direção onde só havia confusão. Que ela seja lembrada pelo céu e tocada por um amor que não desiste, que não se atrasa, que não falha. Que ela saiba, como Maria soube, que vale a pena permanecer. Pai, sei que estás perto mesmo quando tudo parece distante. E hoje eu oro por essa alma que talvez esteja cansada de lutar, de insistir, de manter a fé acesa enquanto o vento sopra forte contra. Que o Senhor venha agora com o teu sopro manso, restaurando tudo que foi quebrado pelo caminho. Que essa pessoa saiba que o céu não a abandonou. Que o teu silêncio não é ausência, mas cuidado profundo, paciência divina, amor que prepara o tempo certo. Senhor, eu coloco diante do Senhor cada coração que já sentiu vontade de desistir, cada vida que já pensou que não havia mais esperança, cada pessoa que se sente invisível, esquecida, desacreditada, que como fez com Maria, o Senhor também levante essas almas em amor, que elas sintam que não estão sós, que ainda há propósito, que ainda há beleza no caminho, mesmo entre lágrimas. Renova o ânimo, restaura o fôlego, acalma o pensamento.
Tira o peso da culpa, do medo, da comparação. Enche de paz, daquela que o mundo não pode dar. Que no lugar da dúvida entre, agora, uma certeza suave. O Senhor está aqui, está ouvindo, está vendo, está agindo. Que essa presença envolva agora o íntimo de quem escuta como um abraço eterno que jamais se desfaz. Mesmo que essa pessoa não consiga orar com palavras, receba esse silêncio como oração. Que cada batida do seu coração diga, eu ainda acredito. Que cada suspiro seja um clamor por recomeço. E que esse recomeço venha. Que venha cheio de luz, de direção, de consolo. Que ela descubra como Maria que permanecer vale a pena. Que esperar com fé nunca será em vão. Que essa dor não defina mais seus dias. Que o passado não grite mais alto que a promessa. Que o trauma não seja a última voz. Que a partir de hoje essa pessoa veja a mão de Deus abrindo caminhos onde antes só havia muros. Que ela reconheça nos pequenos detalhes o cuidado do Senhor. Nos silêncios, o ensino do Senhor. Nas demoras, o preparo do Senhor. Que essa vida se torne casa para o Espírito Santo. Que a fé se fortaleça não com explicações, mas com experiências. Que haja novos encontros com o amor de Deus, daqueles que marcam profundamente, que saram memórias, que ressignificam a dor. Que essa alma entenda que o choro não é sinal de fraqueza, mas de vida. E que permanecer não é ser passivo, mas é ser forte o suficiente para esperar o tempo de Deus com fé. Que o dia de amanhã chegue leve. Que essa noite seja de descanso real. Que a ansiedade ceda espaço à confiança. Que os olhos contemplem sinais e o coração reconheça respostas. Que portas sejam abertas, que conexões certas sejam enviadas, que a solidão perca espaço para a companhia doce da presença de Deus. E que, acima de tudo, o amor seja sentido. O amor que não cobra, não força, não fere. O amor que acolhe, que espera, que cura. O amor que sustenta quando tudo mais falha. Esse amor que Maria sentiu aos pés da cruz e que a fez permanecer. Esse amor que agora se estende sobre quem ora comigo, como um manto que cobre feridas e transforma o que era fim em recomeço. Que essa pessoa não apenas sobreviva, mas floresça. Que não apenas suporte, mas transborde. Que não apenas espere, mas confie de novo. Que não apenas sonhe, mas viva plenamente. Que as marcas que ela carrega se tornem testemunhos. Que a cruz que pesava se transforme em ponte. Que o vazio que doía se torne espaço para o novo de Deus. Porque o Senhor é especialista em recomeços, em ressuscitar o que parecia perdido, em restaurar o que parecia arruinado. E se hoje o coração dela ainda estiver em pedaços, que ela sinta paz mesmo assim. Porque a paz que vem do alto não depende de circunstâncias, mas de presença. E a presença do Senhor está aqui, agora, soprando alívio, renovando a fé, derramando amor e prometendo que o melhor ainda está por vir. Em cada detalhe, o Senhor está, e isso basta. Se esta oração tocou seu coração, compartilhe com alguém que você lembre que precise e acalante um coração neste dia. Fique com Deus.